Fala galera X, estamos aqui mais uma vez no Projeto X, que multiplica as suas chances de aprovação. E hoje, mais uma vez no nosso programa, o X da atualidade, pessoal, abordando as principais notícias, as principais temáticas envolvendo a mídia internacional, mídia nacional. É importante que você esteja semanalmente conosco no Projeto X para multiplicar as suas chances de aprovação, pessoal. Mais um tema hoje importantíssimo, muito comentado aí nos nossos periódicos, na internet, que é a crise na Nigéria, pessoal? Nigéria, que é esse país que convive ali na região da África Central, oeste central da África, onde você tem a presença do Golfo da Guiné, que é uma região riquíssima em petróleo, onde a exploração é bastante ativa. A Nigéria é apontada por muitos especialistas como uma das futuras potências africanas no século XXI. Alguns classificam que até a metade do século ela pode chegar a top 15 na economia mundial, mas, como todo país africano, precisa conviver com as suas dificuldades internas, suas divisões impostas pela presença do colonizador, pessoal, que arbitrariamente cria limites, que obriga grupos com muito antagonismo cultural, religioso, a conviverem no mesmo espaço. Ou seja, há uma dificuldade em você conciliar interesses e valores culturais tão diferentes dentro de um mesmo estado. Isso é um problema crônico, lamentavelmente, existente no continente africano. Nós percebemos, pessoal, que a Nigéria ela tem uma área ali de 924 mil quilômetros quadrados, com uma população de 155 milhões de pessoas, bastante expressiva. O PIB, é algo em torno de 207 bilhões de dólares, quando é dividido pela população, dá uma média de 2.400 dólares por ano por pessoa, pessoal? O país ele convive com índices alarmantes de desenvolvimento humano, onde eu tenho a pobreza girando em torno de 70%, o analfabetismo em torno de 32%, e uma expectativa de vida de apenas 47 anos, pessoal? Muito abaixo da média que se observa nos países emergentes e principalmente nos países centrais. A temática que envolve a situação vivida pela Nigéria tem como raiz a imensa diversidade étnico-cultural existente no país, pessoal? Principalmente a divisão existente entre grupos islâmicos e grupos não islâmicos, onde nós temos ali uma grande presença de cristãos. Devemos analisar, pessoal, que dentro da Nigéria, os grupos linguísticos predominantes são os Hausas, seguidos pelos Fulani, Yorubás e Jaus e Igbos. Muitos desses grupos, você viu naquela aulinha de Ruanda, são predominantes na África. Assista aquela aula de novo, que tem muitas informações sobre o continente africano interessantes, importantes. E mais 250 grupos. Gente, imagina essa fragmentação interna. Como que você consegue governança, estabilidade política dentro de uma situação como essa? E ali os grupos extremistas vão ser problemas fundamentais. Percebemos aqui, pessoal, que o ano de 2002 ele vai ser marcante porque você vai ter o líder islâmico Mohamed Yusuf, que vai criar uma escola islâmica no país. E essa escola islâmica, na verdade, que vai ser a base do grupo extremista hoje, vai ser causador dos principais problemas existentes na África, na Nigéria, que é o Boko Haram. Esse grupo, pessoal, na verdade, ele vem da origem dessa escola, mas ele se torna uma área de recrutamento jihadista. Como assim recrutamento jihadista? A jihad, pessoal, que está presente no Alcorão, ou o Corão, que é o livro sagrado islâmico, ela pressupõe uma guerra santa, entre os escolhidos de Deus, os defensores de Alá e os inimigos, E nós entendemos que nos últimos anos houve uma caracterização desse inimigo no Ocidente. Isso, obviamente, tem raízes ligadas ali à questão do apoio estadunidense a Israel, a oposição de Israel com os grupos palestinos e essa guerra que foi comprada por toda a comunidade islâmica, ou grande parte dela, em relação à causa palestina, que gerou uma antipatia com o Ocidente. Então, muitos grupos extremistas islâmicos afirmam que a jihad está acontecendo nessa guerra santa e o Ocidente seria o inimigo.
Nesse ponto de vista, nós entendemos que vai haver uma reinterpretação do Corão por parte do Boko Haram, né? Que inclusive, né, gente, só para você ter uma ideia do que significa Boko Haram, na linguagem ali dos Hausas, né, que são os grupos predominantes, significa educação ocidental é pecado, né? Então você percebe que essa é uma verdadeira bandeira desse grupo, né? A negação do Ocidente, né, e a oposição a esse Ocidente, de maneira mais contundente. Então, o que era uma escola vai se tornar uma grande associação, né, de combate ao Ocidente, né, e o desejo dentro da Nigéria de criar um Estado livre islâmico no norte do país, né, que é uma temática que você deve compreender, né? Esse separatismo envolve também grande parte dos conflitos que nós vamos ver a seguir. Galera, vamos então agora analisar aqui a configuração espacial da Nigéria para a gente entender um pouco mais sobre esses eventos, né, que estão se desenrolando no país, né? Lembrando que aquele grupo Boko Haram, né, é um grupo extremista e dentro disso, pessoal, ele vem realizando uma série de chacinas, né, de extermínios de povos que, segundo eles, seriam impuros, né? Povos que não seguiriam o Islã. E na visão radical, somente o Islã seria o caminho e os outros povos ocidentalizados, na ótica do grupo, deveriam ser exterminados, né? Isso é uma proposta, gente, que não é, devemos lembrar, defendido pela comunidade islâmica, né? É uma interpretação marginal do Alcorão, ou seja, o Boko Haram, ele mesmo interpreta o Alcorão da sua maneira, né? Não há uma necessidade, né, de você entender que isso representa a palavra do povo islâmico. Pelo contrário, né? A gente deve analisar que o islamismo é uma coisa e o radicalismo, o fundamentalismo, ele existe no Islã e existe também em outras religiões, né? Isso é fundamental na interpretação para não gerar preconceitos, né, nessa análise. Bom, você entende, né, que esse grupo Boko Haram ele vem realizando uma série de eventos catastróficos, né? Uma violência muito brutal. No ano de 2013, né, para você ter uma ideia, o Boko Haram matou em torno de 1.800 pessoas. Esse ano de 2014, você já teve um assassinato de mais de 2.000 pessoas, ou seja, mais do que no ano passado, né? Começando em janeiro e fevereiro, com uma média ali em torno de 350 assassinatos. Março foi um mês muito sangrento, né? Ali com mais de 1.000 mortes, né? E em abril, né, além da continuidade, né, dessa mortalidade, com mais de 500 pessoas assassinadas, a questão que leva, né, a temática central dessa crise, que é o sequestro de 276 meninas, né, que vão ser ali levadas de escolas, né, escolas que obviamente não tinham ali uma conotação islâmica radical, né, então eram vistos como defensores do Ocidente, dentro, né, da ótica desse grupo, como a gente falou, e essas meninas supostamente seriam vendidas como escravas, né? Seriam tratadas como mercadorias, porque segundo o líder, né, o maravilhoso Abubakar Shekau, né, que é o líder desse Boko Haram, elas são imundas, sujas, defensoras do Ocidente e, portanto, seriam vendidas, pois ele se intitula o vendedor de mulheres, né? Ou seja, um sujeito covarde, obviamente, né, que vai atuar de forma violenta sobre essas meninas que estão sendo vendidas, para você ter uma ideia, pessoal, aqui para países limítrofes, né, com a Nigéria, para o Chad, né, que é vizinho do Sudão, e para Camarões, por preços em torno de $12, né? Ou seja, uma brutalidade, né, que acomete a situação ali na região e dessa população que vem sofrendo esses ataques. Percebam que aqui na faixa nordeste da Nigéria eu tenho a área, né, onde eu tenho a cidade de Chibok, né, que é onde essas 276 meninas foram sequestradas, e ali a influência do Boko Haram é a maior. A partir desse norte, existe o intento desse grupo em tornar a região um Estado livre islâmico, né? Pelo menos isso aqui é divulgado na mídia como uma das intenções desse grupo, né? Os países vizinhos seriam Camarões, o Níger, Benin, né, gente? E o Chad. Lembrando, né, que a Nigéria vai fazer limite com o Golfo da Guiné, né, que é a área produtora de petróleo já mencionada. E dentro dessa realidade, pessoal, hoje, esses países vizinhos em recente reunião afirmaram que devem combater a todo custo o Boko Haram e, inclusive, o presidente de Camarões, né, o Paul Biya, ele disse que está aberta a guerra contra a Nigéria, né? Nigéria, obviamente, né, referindo-se
ao Boko Haram, né? Não há uma questão envolvendo toda a nação. É importante você frisar que, nesse contexto, há uma crise, né, política interna na Nigéria, né? O presidente, né, da Nigéria, ele vem sendo acusado, né, por uma série de parentes das vítimas sequestradas, também por opositores, né, por pessoas que estão protestando, de não atuar mais firmemente na situação do Boko Haram e ser um dos causadores, né, devido a essa rédea frouxa, vamos dizer assim, dessa crise que vem ocorrendo no país, né? E isso, né, tem gerado uma problemática, né? Primeiro, interessante o nome do presidente, né? Good luck, né? Em inglês, boa sorte, Jonathan. E o nome da sua mulher, Patience, que em inglês é paciência, Jonathan, né? E eles não estão tendo nem boa sorte nem paciência nessa questão, lamentavelmente, né? Porque a primeira dama, inclusive, ela foi acusada de levar à prisão de Naomi Mutar, que é uma das líderes, né, do processo de protesto contra a presidência, né? Porque supostamente a Naomi teria inventado os sequestros para tentar desestabilizar, né, desestruturar o governo do presidente, né? Ou seja, como se fosse possível você inventar o sequestro de 276 crianças, né? Então você já percebe ali uma medida um pouco desesperada por parte do governo, uma falta de controle e uma instabilidade interna. Gente, podemos observar algumas consequências para esse processo, né? Países como os Estados Unidos, como a França, tem defendido, né, a causa das meninas, né, tem se manifestado publicamente. O Obama, né, com a sua esposa, colocando hashtags na internet, protestando em respeito das meninas e recebendo, né, em alguns casos, respostas duras do povo árabe, né, de que os Estados Unidos causariam males piores até do que esses pelo mundo e não eram punidos por causa disso. Aí já é uma temática que foge um pouco da questão, mas que você percebe que tem um envolvimento amplo, né, desse conflito entre Ocidente e grupos islâmicos, e, né, a crise, né, que pode atingir toda essa faixa central da África, né, que é uma área estratégica, é uma área petrolífera, é uma área que atrai atenções do mundo, né? Então existe uma preocupação muito grande que novos grupos islâmicos radicais possam se elevar. A Al-Qaeda, inclusive, né, já anunciou, né, apoio ao Boko Haram. E isso torna-se preocupante numa escala um pouco mais ampla, né? Numa escala de oposição entre Ocidente e Islã, que deve ser observada com atenção nas próximas semanas. Pessoal, espero que tenha atendido aí para você entender um pouquinho desse assunto, né? Espero que você continue com a gente nas próximas semanas, onde muitos assuntos estão na pauta, né? E continue deixando sua sugestão. Todas as sugestões estão sendo anotadas, tá, pessoal? Vocês têm deixado lá, agradecemos muito por isso, né? Comentários com pedidos de aulas no X da Atualidade. Nós estamos muito satisfeitos com o sucesso desse bloco e vamos aí nas próximas semanas levar a vocês, né, grande parte desses pedidos. Valeu, galera. Um abraço e até a próxima.